Meus queridos, acabou o prazo pro amigão do Lula, o narcoditador terrorista Nicolás Maduro, e Donald Trump pode agir a qualquer momento para libertar o povo venezuelano e com isso derrubar toda a corja do Foro de São Paulo. Maduro caindo, muita gente vai com ele, inclusive gente aqui no Brasil, viu? E vocês vão entender como é que as coisas estão diretamente relacionadas, né? Geopolítica é assim. Às vezes a gente não entende no primeiro momento o porquê de certas decisões, mas o tempo vai passando, as peças vão se encaixando. E agora a gente entende, por exemplo, o que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem a ver com a queda de Nicolás Maduro. Vocês vão entender. Desde já compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, já inscreva-se no canal, tá certo? Bom, vazou aí o trecho de uma conversa entre o Donald Trump e o ditador Nicolás Maduro, né? Vejam só, o Trump conversando com Maduro. Bom, semana passada estava todo mundo espantado que o Trump tinha conversado com Lula. Pois é, ele conversou com Maduro também. E agora deu o ultimato e vai derrubar o narcoditador. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Donald Trump, ele gosta de resolver as coisas. Mas antes de partir para uma atitude mais enérgica, ele tenta conversar, ele dá a oportunidade, ele dá a chance, né? Você tem tantas horas para sair do país, deixar o poder, né? Leva a sua família, vai para onde você quiser, porque esse foi o tom da conversa, tá? Vamos ler aqui um trecho da matéria que fala a respeito e depois eu falo porque o que tem a ver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a queda do Maduro, tá? Vocês vão ver que faz todo sentido aí a atitude de Donald Trump, tá? Prestem atenção aqui, olha só. Vazou o conteúdo da conversa entre o Maduro e Donald Trump. Vamos entender aqui, ó. A ligação telefônica do presidente Trump, ditador venezuelano, Nicolás Maduro, ocorreu no dia 21 de novembro. Parte do que foi conversado acabou vazando, tá? Na ocasião, o Trump deu um ultimato a Maduro, fixando um prazo para que ele deixasse a Venezuela. Olha só. Trump recusou uma série de pedidos de Maduro durante a chamada. O venezuelano disse que estaria disposto a deixar a Venezuela desde que ele e seus familiares recebessem anistia. Ou seja, né, se ele já pediu uma anistia é porque ele está confessando realmente que é culpado de alguma coisa, não é? Os Estados Unidos removessem também as sanções e o processo contra ele no Tribunal Penal Internacional fosse encerrado. Não ia rolar, né, Maduro? Não vai rolar. Maduro também teria pedido a derrubada de sanções para mais de 100 funcionários do governo, e também que o vice-presidente Delcy Rodrigues comandasse um governo interino antes das novas eleições, ou seja, para que o regime comandado por ele hoje continuasse vigente. E se Maduro, de alguma maneira, controlasse as eleições, a gente sabe o que vai acontecer, né? O que aconteceu na última eleição, onde o Maduro claramente, notoriamente, fraudou as eleições para continuar no poder, né? Bom, óbvio que isso foi recusado. Trump rejeitou a maioria dos pedidos de Maduro e fixou um prazo para ele deixar a Venezuela com destino à sua escolha, junto de seus familiares. O prazo terminou na sexta-feira, dia 28. No sábado, dia 29, o presidente Trump emitiu uma nota falando ali do fechamento do espaço aéreo, tal, que todo mundo já viu, né? Fechamento total do espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela para companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e tudo mais, né? Ou seja, o Maduro não tem mais escapatória. Vai fazer o quê? Vai pedir asilo aqui no Brasil? O Lula talvez... Bom, o Lula é doido, mas talvez não seja tão doido, né? Tá mais do que claro para todo mundo que o Maduro é um narcoditador terrorista que fraudou a última eleição para permanecer no poder. Será que o Lula vai fazer isso em ano pré-eleitoral? Em menos de um ano tem eleição, né? Acho que ele não seria tão louco a esse ponto. Mas, de qualquer maneira, a não ser que, né, o Maduro, ele sabe demais, né? Vendo ali que não tem outra saída, talvez o Lula possa cometer esse erro. Vamos torcer para que ele faça isso, né? Que nem ele fez com a primeira-dama do Peru, a ex-primeira-dama, condenada por corrupção. Sabia demais, né? Então tinha que mandar um avião da FAB e ir lá buscar a corrupta para dar asilo a ela aqui no Brasil. Isso vai dar pano para manga ainda. Essa é uma questão, meus amigos, que não vai ficar barato. O cara mandou um avião da FAB buscar uma condenada por corrupção lá no Peru, para dar asilo a ela. Isso não vai ficar barato, tenho certeza disso, tá? E tenho a certeza vocês também. Especialmente porque no ano que vem a gente deve expor esse caso e usar, inclusive, no período eleitoral. Porque não é mentira, e agora não teremos ali um censor, um ditador, né, no TSE, para dizer o que pode ou não ser dito sobre as verdades do PT, né, para determinar, melhor dizendo, o que pode ou não ser dito, tá?
E olha só, falando um pouco da questão aí entre a Rússia e a Ucrânia, por que isso está diretamente linkado com a Venezuela hoje? Olha, na época que Donald Trump assumiu, ele dizia que ia pôr fim aí a vários conflitos, e pôs fim a diversos conflitos, né? Inclusive lá entre os terroristas do Hamas e Israel, por exemplo. Pôs fim também ali a outros conflitos também no Oriente Médio. E ia pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso é fato. Mas por que não pôs ainda? Ele até mediou ali uma negociação, um cessar-fogo, que depois acabou e tudo mais. Mas por que não acabou esse conflito ainda? É claro que tem muito mais interesses por trás, tá? A geopolítica é complicada. Mas, no geral, eu acredito que o Donald Trump não pôs fim a esse conflito ainda, porque ele sabe que se a Rússia estiver ocupada com a Ucrânia, não vai poder dar atenção para a Venezuela. Bom, a gente sabe que os Estados Unidos estão há anos-luz em questão de poderio militar de qualquer outra nação da Terra, inclusive da Rússia. Então, não seria um problema lidar com a Rússia. Mas isso não ia acontecer. É um conflito que todo mundo quer evitar. Rússia, Estados Unidos, né? Inclusive os Estados Unidos. Então, se a Rússia não tivesse que se preocupar com a Ucrânia e pudesse dar atenção à Venezuela, ficaria mais, digamos, complicado dos Estados Unidos mandarem ali as suas tropas para a Venezuela. De repente o Putin, Rússia é tudo louco, poderia fazer a mesma coisa, né? Então, seria um conflito a ser evitado, uma situação a ser evitada, ao meu ver, que Donald Trump evitaria, tá? Isso é fato. Agora, tem a notícia, inclusive, de que o embaixador da Rússia deixou a Venezuela, ou seja, o Maduro está abandonado. O Putin não pode ajudar Maduro nem se ele quisesse. Essa é a questão. Então, na minha opinião, como eu disse, tem muita coisa envolvida. Não é só isso, tá? Mas está em grande parte ligado o fato de que Donald Trump queria derrubar Maduro para assim libertar a América Latina. Maduro caindo, cai todo o Foro de São Paulo, tá? E para isso ele protelou talvez um acordo, um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Talvez, na minha visão, seja isso que tenha acontecido, né? Faz sentido, não é nada absurdo conjecturar isso aqui, né? E agora a gente está vendo que o ditador está realmente isolado, o embaixador da Rússia saiu de Caracas e é questão de tempo até ele cair. Por que Donald Trump deu esse ultimato? Porque ele sabe que o caminho está livre. Ele sabe que não vai ter resistência de nenhum lado. Ninguém vai apoiar o Maduro. O Lula não vai fazer nada. O Brasil não vai se intrometer nisso aí. O Lula pode falar as besteiras dele, pode dar uma declaração, pode não sei o quê. Vai ficar por isso mesmo, vai ficar no falatório. Pode falar à vontade, não tem nenhum problema, né? Até a população da Venezuela não vai criar resistência porque eles querem se libertar do ditador. Essa é a questão, né? Então, meus amigos, é só questão de tempo. Eu quero assistir isso de camarote. E, como eu disse, o Maduro caindo, muita gente vai cair com ele. Muita gente vai correr para os Estados Unidos para querer fazer um acordo, inclusive. Gente que sabe muito, inclusive das ações aí, né? Envolvendo o Foro de São Paulo, envolvendo o PT e algumas autoridades aqui no Brasil. Aguardo ansiosamente por esse dia. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.